Olá, eu sou Deise Dávila, médica dermatologista e estamos aqui no Dermarketing, esse canal que eu estou fazendo para quem? Interessa a você? Eu estou fazendo para aqueles dermatologistas que estão no início da carreira, querem crescer o consultório, mas não sabem muito bem o caminho a percorrer. E também para aquele dermatologista, às vezes que já está aí há mais tempo no mercado, tem dificuldade com mídia social, com marketing e está sentindo que está ficando um pouco defasado. O que eu vou fazer aqui é uma compilação daquilo que eu aprendi fora da medicina e também na prática do meu consultório, que eu já tenho há 10 anos, com o que eu achei útil. Toda essa formação ela é muito extensa. Eu fiz formação em coach, em business high performance, fiz formação em análise de perfil, que ajuda muito no lidar com o paciente e também com a nossa equipe, gestão, aquele jeito Disney de encantar pacientes, enfim, um MBA também em branding, que é essa formação da marca, da nossa identidade. E, embora todo o conteúdo seja válido, ele é muito disperso para a gente. Por exemplo, uma das disciplinas que a gente vê no branding é o visual merchandising, que é dentro do visual merchandising, por exemplo, olhar a vitrine, né? Não tem menor interesse para a gente. Então a gente acaba aproveitando pouco, né? Perdendo muito tempo. Então meu objetivo aqui é o quê? É a gente sintetizar isso somente com aquilo que é interessante para você que é médico. Nós vamos ver várias coisas, nós vamos falar sobre jornada do consumidor, sobre vendas, cross-selling, upselling, vamos falar sobre marketing, as coisas que funcionam no marketing, como marketing de conteúdo, endomarketing, o processo que envolve o inbound marketing, que eu gosto muito, vamos ver um pouquinho de benchmarking, tudo isso de forma muito fácil, de forma muito aplicável para a gente que é médico. Claro que muitas vezes é bom que a gente tenha um pessoal do marketing nos assessorando, mas eu vou falar da minha experiência. Se você não tiver a rédea, se você não estiver direcionando a sua carreira, não tem equipe que possa colocar você num ranking melhor, porque isso tem muito a ver com o que você quer, a sua formação, o seu estilo de fazer dermatologia. Dessa introdução, vem comigo se você estiver interessado em aprender um pouco mais de como pegar as rédeas da sua carreira de forma mais produtiva. E nós vamos começar aqui hoje, então, falando dessa primeira temporada sobre o que mais mata o médico, que é a falta de tempo. Na verdade, a gente não tem falta de tempo, a gente gerencia muito mal o nosso tempo. Porque todas as pessoas têm 24 horas por dia. E tem gente que vira o Barack Obama e tem gente que passa a vida toda numa profissão, nunca alcançando nenhum objetivo. O que diferencia uma pessoa da outra não é o talento, mas é a gestão do tempo. Então, é muito importante que você aprenda a se esquivar daquilo que está tomando o seu tempo, para que você tenha, de fato, tempo para planejar aquilo que vai dar resultado na sua vida. E a gente vai ver aqui a primeira coisa muito batida, que todo mundo já sabe, mas eu vou repetir pela importância, que é a regra de Pareto. O que Pareto observou? Ele plantava ervilhas e ele observou que 80% das ervilhas que eram produzidas no jardim dele vinham de 20% das vagens. Ele observou que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. E ele foi fazendo cálculos e mostrando que, na verdade, na nossa vida, de maneira geral, nós podemos concluir que 20% daquilo que a gente faz, dos nossos esforços, resultam em 80% do que a gente obtém. Ou seja, 20% do que você faz corresponde a 80% do seu resultado. Mulheres,
20% das roupas que a gente usa 80% do tempo. 20% da maquiagem te atende a 80% do seu tempo. E no nosso consultório, 20% do que a gente faz corresponde a 80% dos nossos resultados. 20% dos pacientes que você atende provavelmente corresponde a 80% do seu faturamento. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos falando de tempo? Falta ao médico conseguir se concentrar de fato nos 20% que é eficaz. Na maior parte do tempo, nós estamos transitando aqui nos 80% que só consomem o nosso tempo. E nós vamos ver aqui como economizar esse tempo aplicando a regra de Pareto em 3 ambientes da nossa vida, com relação ao nosso trabalho. Nós vamos falar do local de trabalho, nós vamos falar também dos procedimentos e vamos falar também dos pacientes. Com relação ao local de trabalho, é uma dificuldade que eu tenho. Eu trabalho só no meu consultório, estou aqui 100% do tempo. Eu tenho uma dificuldade em entender porque tem médico que atende em 6 lugares, a não ser que você goste de dirigir e ficar no trânsito. Não faz sentido. Quanto menos local de trabalho você tiver, mais resultado você vai ter. Esses dias eu conversei com uma colega de trabalho, a gente está em Belo Horizonte, e ela tem consultórios em locais completamente espalhados na cidade. Aí eu perguntei para ela, como é que é a sua agenda? Ah, é super cheia, em todos os locais? É. Então por que você desloca? Qual que é a necessidade de você ir daqui para lá, se você pode ficar em um lugar ou 2 e o seu paciente vir até você? Gente, se você gasta 1 hora do seu dia em deslocamento, isso dá 5 horas na semana. São 5 horas, meio horário de atendimento que você pode fechar a sua agenda para estudar, para ficar com seus filhos, para ir para salão, ou até mesmo, se você quiser, está produzindo em termos de atendimento no seu consultório. Então, resolva isso na sua vida, se estiver tomando o seu tempo. Local de trabalho, enxugue onde você quer atender. O segundo ponto, procedimentos. Isso daqui é uma coisa que para médico, para a gente que é dermatologista, nós temos um leque muito grande de procedimentos e eu entendo que isso é para a gente uma dificuldade. Mas eu fiz aqui no meu consultório e vou te garantir que funciona. Eu pedi à administradora aqui para fazer para mim durante 1 ano o levantamento de tudo que eu faço aqui. Eu tenho um consultório enorme, são 12 salas de atendimento, sou só eu como dermatologista e muita coisa acontece ao mesmo tempo. O que a gente observou? 78% do meu faturamento vinham de 5 procedimentos que eu realizo num rol de mais ou menos 35 tipos de serviços que eu ofereço aqui dentro. Preste atenção, 78% do meu faturamento em 5 coisas. Sabe o que eu fiz? Vou eliminar a minha perda de tempo. Eu parei de realizar 30 tipos de procedimento que consomem meu tempo, consomem a secretária, ela tem que ligar, ela tem que confirmar essa consulta, né? Consome, eu preciso de pessoas me ajudando, ou seja, presta atenção no seu consultório de onde está vindo o seu faturamento. O que você tem que fazer que realmente vai resultar para você em ganho, em benefício. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo numérico para a gente ficar assim mais didático, porque às vezes a gente como médico, a gente não sabe fazer conta. Vamos supor que você no seu consultório
tenha um procedimento que custe R$10. Quem dera tivesse, né? Mas vamos fazer essa conta. E que você consiga atender 10 pacientes. Então, você vai atender 10 pacientes para você obter R$100. Se você tem um outro procedimento que custe R$100, se você atender um paciente, você ganha a mesma coisa. Preste atenção. Você tem que oferecer um bom atendimento para uma pessoa. Você tem que confirmar a consulta para uma pessoa. Essa pessoa, é só ela que vai ter lanche na sua recepção, só ela que vai usar a sua estrutura. É muito mais fácil você agradar um cliente do que 10 clientes. É muito mais fácil você ter um super atendimento aqui do que você dispersar em 10. Agora, se você tem uma estrutura ótima e você vai atender 10, você vai ganhar 1.000. Então, preste atenção, com o mesmo número de pacientes atendidos, você tem um lucro muito maior. E outra coisa, se você faz qualquer medida, vou para a internet, vou fazer anúncio, vou mandar folder, vou mandar mensagem, seja qualquer esforço que você fizer, se você tiver um aumento de 10% aqui de empenho, você vai passar para R$110. Se você tiver um aumento aqui de 10%, você vai passar para 1.100. Então, o que é óbvio, mas a gente não faz? É essa inteligência de usar o nosso tempo naquilo que de fato reverte para a gente benefício. Mas eu vou falar uma coisa que eu sempre pensei e eu errei durante muitos anos até entender isso aqui. A gente pensa muito assim, o paciente pode ser de qualquer procedimento, qualquer coisa, porque ele vai me conhecer e pode ser que algum dia ele venha fazer aquilo que eu quero, aquilo que me interessa, aquilo que é bom para o meu consultório. Sim, isso de fato acontece. Eu tive uma paciente, por exemplo, que passou comigo exatamente 7 anos até o dia que ela fez o primeiro procedimento estético dela. Então, vamos dizer assim, isso é um investimento a longo prazo. Mas quanto de tempo você tem que dedicar a pacientes que não são do seu interesse realmente para o seu consultório, para você chegar num número substancial? Vou dar um exemplo dessa questão de investimento na gente com relação à micose. Eu vejo muito na timeline assim, de Instagram de colegas que, por exemplo, que trabalham só com estética. Aí lá no meio da postagem tem uma postagem, vamos supor ali, de unha encravada. A pessoa que está lá no Instagram passando, visitando, não é seu seguidor, a gente chama, em termos de marketing, de suspect. É aquela pessoa que está ali na rede e pode se interessar pelo seu produto ou não. Aí ela vê aquela postagem de unha encravada, né? Por exemplo. A partir do momento que aquele assunto interessa a ela, ela passa a ser um lead do seu Instagram. O que quer dizer? Opa, aquele assunto, ela se identificou com ele. Olha, isso aqui que interessante, estou com a unha do pé ruim, deixa eu ver quem é essa pessoa. Então, essa pessoa, ela passa a ser para você um lead. Aí ela olha e fala, olha, atende aí em Belo Horizonte, atende Unimed, olha que bacana, eu vou ligar para lá. A partir do momento que ela toma uma iniciativa de te procurar, ela vira um prospect. Ou seja, é um cliente prospectivo, ele provavelmente ele vai vir, ele ligou para o seu consultório, ele agendou uma consulta. Chega o dia, então, ele comparece à consulta e ele vira um cliente. Ou seja,
é unha encravada, você não tem interesse em unha encravada, você está no seu consultório, você não opera unha encravada, mas você fez um post desse assunto. Por quê? Por que que você gastou esse tempo, né, na jornada do consumidor, transformando um suspect que não é do seu interesse em cliente? Não faz sentido. Então, quando você for produzir conteúdo, não joga lixo na internet. Você tem que costurar esse caminho que você quer que o seu consumidor percorra. Ah, eu me especializei em unha, eu quero trabalhar com unha, eu vou operar unha encravada, eu vou receber a demanda de todos os meus colegas que não gostam disso, eu vou comprar um laser para onicomicose, eu vou investir nisso, olha que bacana. Mas o que eu vejo? A gente fica postando coisa que a gente não quer atender. A gente fica atraindo pacientes, né, suspects, para se tornar cliente daquilo que você não tem interesse. Então, escolha o procedimento que você quer fazer. Escolha o procedimento que você de fato... Meu marido abriu a porta. Oi, eu não vou para casa ainda não. Se precisar pode ir. Sem a sua ajuda, eu teria demorado mais 10. Tô brincando. Mais uns 15 minutos, mas não me espera não. Ou seja, não perca tempo focando, ainda que seja um foco pequenininho, naquilo que você não quer, porque isso expande. E se você foca numa qualquer assunto, MD Codes, laser intravaginal, qualquer coisa, você vai expandir. Por último, nós vamos falar do paciente, o tipo de paciente que você quer atender, porque isso é muito, muito importante. Vou falar para frente dos padrões imaginários que a gente cria, porque a maioria dos médicos não tem patrão. A gente normalmente é autônomo, você está no seu consultório e você mesmo organiza a sua vida. Mas a forma que a gente vai se organizando no trabalho, a gente vai criando esses padrões imaginários, criando às vezes armadilha e a gente começa a passar a maior parte do tempo trabalhando com e para pessoas que não são aquele foco que você tem realmente de atender. Paciente só anda em bando. Na verdade, o sucesso do seu consultório, ele depende 100% do seu paciente. Eu vou repetir isso, eu quero que você grave. É impossível, você não tem a capacidade, nenhuma empresa de marketing, nenhuma empresa de publicidade, você pode ser linda, maravilhosa, você pode você pode ser super competente, você pode ser a melhor da sua área. Nada é capaz de trazer o sucesso do seu consultório que não seja o seu paciente. Somente o seu cliente é que pode validar o seu trabalho. Você fez um botox, ele gostou do botox, pagou pelo seu procedimento e te indicou. Esse ciclo de sucesso é só ele que pode fazer. Então, focar no tipo de paciente que você quer é essencial, porque é impossível você chegar em algum caminho produtivo que não seja o caminho que o seu paciente te leve. Nessa jornada em marketing que a gente vê de suspect até o cliente, qual que é o ápice, né? O ápice a gente fala isso aqui mais ou menos como se fosse uma jornada do consumidor. O que seria o máximo? Aquele paciente ficar sabendo de você, se interessar pelo seu assunto, ligar para o seu consultório, agendar, tornar seu cliente. Mas não para aqui. O mais importante de tudo isso, o melhor é quando esse cliente ele passa a ser um propagador da sua marca. Todo médico sabe que não existe nada que funciona mais que o boca a boca.
Você pode falar assim, ai, mas agora tem internet, ai, agora eu não dependo. Não tem nada melhor que um boca a boca na internet. Antes, o seu paciente, ele só ia te indicar, sabe quando? Quando ele encontrasse com uma amiga, ela falasse, nossa, você tá bonita, ela vai falar assim, ah, minha dermatologista. Agora, ela vem no seu consultório e posta uma foto. Ela posta uma foto do seu receituário, que é bonita, de um mimo que teve, um lanche legal que teve, algum laboratório no dia ofereceu. Então, a internet, ela proporcionou o quê? Esse boca a boca de forma quase que exponencial, né? E isso vai se propagando e passando. Então, quando você consegue que o seu paciente seja o propagador, o que recomenda ou um advogado da sua marca, você atinge o máximo, né? Em termos de dermatologia, em termos de crescimento. Portanto, invista nessa jornada, começando aqui de cima, com o que você tem interesse em atender, quais procedimentos para você são o must-have dos seus pacientes no seu consultório. Por exemplo, um paciente consultou com você sobre vamos voltar na unha encravada. Daqui a 3 meses ele está na fila do banco esperando uma pessoa com a unha encravada. Provavelmente ele vai pegar o seu cartãozinho e falar, olha, eu resolvi meu problema de unha encravada com a doutora fulano de tal. E ele vai te indicar. O outro paciente funciona da mesma forma se seu interesse é maior em estética. Ela fez um MD Codes, ficou lindo, a amiga fala que fez MD Codes e ela vai dizer o quê? Olha, eu gastei 4.000, mas ficou ótimo. Então, o que acontece? Os pacientes andam em bando, você vai atendendo e você vai trazendo pessoas que são propagadores da sua marca e que trazem pessoas que são semelhantes. O paciente que fez uma cirurgia de unha com você, ele não vai indicar a amiga para Botox. A amiga que fez Botox em você, ela não vai indicar você para corrigir uma cirurgia de unha. Ela vai imaginar, olha, a minha dermatologista não deve fazer cirurgia de unha. Então, escolha, não tem melhor ou pior, tem gente que detesta estética, tem dermatologistas que tem foco em estética, mas foque. Pare de perder tempo com aqueles 80% que não te interessam, para que você aqui no fundo do funil gaste o seu tempo de forma realmente produtiva. E você vai ver, eu posso te garantir, não tenha medo de parar de atender. Médico tem síndrome do pânico de agenda com um buraco vazio. Deixa eu te falar, é muito melhor você não ser conhecido do que ser conhecido pela coisa errada. A gente tem essa dificuldade. Se a sua agenda estiver vazia, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar no Instagram, você vai aproveitar o seu celular para fazer uma postagem legal, você vai pensar no que você pode fazer no seu consultório, você para organizar, ver uma foto de um paciente antes e depois para mostrar para ele quando ele vier na sua consulta. Não faça aquilo que não deveria estar sendo feito de jeito nenhum. Não tenha medo, você vai ver que no início, você parando com esses procedimentos, você vai ter um período às vezes de 2 ou 3 meses que a sua agenda dá uma vacilada. Mas mantenha-se firme. Eu te garanto que em cerca de 3 meses você vai começar a florescer naquilo que é do seu interesse. Nos vemos então na próxima aula, seguindo ainda neste assunto de eliminar a perda de tempo. Espero que você tenha aproveitado. Siga nosso canal no YouTube e aqui no Instagram. Não esqueça de ativar as notificações para que você receba o conteúdo.